boa tarde, meu nome é Alexandre, de Canoas. Nosso grupo ali que discutiu demanda e oferta, eu já vou partir logo para as propostas ali, na medida que eu vou lendo cada uma das propostas, também já vou comentando a respeito. Primeira coisa que nós começamos a destacar com relação à questão de demanda e oferta é a legislação. Então nós colocamos como proposta ali, cumprimento por parte dos entes federativos, estados, municípios, União, com relação ao direito subjetivo do educando, de EJA, assegurado pela legislação, em respeito às funções reparadora, equalizadora e qualificadora, que é do parecer CNE SEB 11/2000. Então, em primeiro lugar, reconhecer esse direito. Porque quando nós falamos em demanda e oferta, nós temos que, primeiro, verificar o direito. Na medida em que existe o direito, está lá subjetivo desse educando poder ingressar a qualquer momento, no momento que ele entender melhor, e cabe realmente a quem propõe a oferta atender esse direito. Então isso é um princípio para que a gente possa discutir a questão de demanda e oferta. É o direito que já está assegurado e fazer com que haja o cumprimento, então, em relação a esse direito. O outro item é políticas de Estado. Então, estabelecimento de ações por parte de estados e municípios, envolvendo os poderes legislativos. Por que envolvendo os poderes legislativos? É lá no legislativo que sai justamente o código de leis, as leis para o município, é onde saem as políticas, ou para o Estado, onde saem as políticas, portanto, de Estado. E não só ações, ficarem esperando ações de executivos, que muitas vezes vão acabar mudando conforme o comprometimento ou viés ideológico do governo que vem assumir. Então, que justamente ao envolver o legislativo, nós tenhamos políticas de EJA, principalmente em questão de comprometimento com a oferta para atender a demanda, para que seja então uma política de Estado e não só uma política de governo, como a gente viu ontem aqui, justamente nas manifestações por parte dos palestrantes. O terceiro item ali então, as parcerias. Então, que essas parcerias, principalmente entre estados e municípios, na oferta da modalidade de EJA com relação à educação básica, fundamental e médio, que essas parcerias sejam aprimoradas. Ou seja, que possa justamente existir troca em termos estatísticos sobre a oferta que vai acabar o município ao formar o fundamental, no fundamental educandos, que essa oferta, no caso, que vai se criar por parte do Estado, será então uma demanda a ser cumprida. E é isso que justamente nós não estamos conseguindo fazer, pelo menos no município de Canoas. Nós só temos uma escola ofertando ensino médio, e não é só a realidade de Canoas, porque no grupo que a gente discutiu, isso ocorre também na maioria dos lugares, dos municípios e dos estados e tal. Então, há uma oferta, há uma formação de educandos no fundamental, e esses educandos, no momento que saem do fundamental, eles não conseguem ingressar no ensino médio. Não há oferta, portanto, em termos de ensino médio. Acabam desistindo, ou vão para o ensino médio sequencial e evadem, ou não têm condições, evidentemente, de cursar um curso particular, e nós acabamos não cumprindo, pelo menos, em termos de ofertar a educação para esse educando aí na sua totalidade. Fórum. Aí, no caso das competências do fórum, nós estávamos observando o que o Nelton falou aqui sobre a questão das competências do fórum, porque nós temos que, e ele falou que o fórum não tem papel fiscalizador, mas esse papel fiscalizador, então, tem que existir, se não é por parte do fórum, esse papel fiscalizador, então, cabe ao Ministério Público. Parece uma contradição o gestor estar falando em termos de fiscalização por parte do Ministério Público, mas eu entendo que, de repente, na medida em que a gente é gestor, mas vem desde o tempo do supletivo, entrando na EJA, passando como professor por sala de aula, nós temos mais preocupação em atender justamente o direito do educando do que propriamente preocupação em atender os problemas administrativos que envolvem uma administração, que envolve toda uma secretaria. Então, se nós não tivermos comprometimento com a finalidade realmente da educação de jovens e adultos, que é atender o educando, nós não poderemos ser gestor no atendimento realmente dos princípios. Nós estaremos tapeando as coisas, e eu acho que isso, de repente, não vai cumprir com o papel. E o outro ponto ali é justamente promover, para o fórum promover por dentro da agenda territorial, a cobrança com relação justamente à pesquisa de divulgação para estados e municípios sobre demanda. Porque uma das grandes preocupações é o seguinte: onde está essa demanda? Como chegar a essa demanda?
Como calcular essa demanda? Quem fornece essa demanda? Muitas vezes nós estamos ali nas mãos de alguns dados estatísticos do IBGE, PNAD, de repente até mesmo o censo educacional, mas nós não temos propriamente onde nos basear concretamente para que de repente nós possamos, ao atender a demanda, não só se preocupar com o educando, mas também se preocupar com os professores e com a vida funcional desses professores, que muitas vezes está em função do atendimento da demanda e da oferta fornecida, no caso, por municípios e estados. Nós temos algumas proposições aqui, que na verdade eu sintetizei em 5, mas a partir da 6, a partir da discussão do grupo, e depois a gente vai poder ampliar, caso eu tenha esquecido alguma na hora de juntar as ideias. Uma delas foi a estruturação de princípios para a formação de professores com olhar sobre as peculiaridades da EJA. Ou seja, que essa formação de professores tenha o cuidado de ser realizada a partir de princípios que discutimos para a educação de jovens e adultos, sem desconsiderar que esse professor, esse educador é também um educando, jovem, adulto, e que tem as suas condições de trabalho, as suas condições de vida, e que isso não seja desconsiderado. E discutindo então o conceito de trabalho docente com os movimentos sociais da categoria, e porque esta é uma das articulações possíveis e que defendemos da educação de jovens e adultos, com as realidades e com os contextos de luta dos diferentes segmentos. Também que esse tempo, espaço diferenciado, reconhecimento e proposições partindo das realidades vividas pelos educadores sejam princípios na formação de professores e de educadores para a educação de jovens e adultos. Também no mapeamento de quem são esses sujeitos e em que lugar estão. Uma das questões que foram referenciadas é quando essa formação de professores ela é atravessada por uma gestão de escola que assume o papel de patronagem desses professores e que então inviabiliza a formação em serviço, mas também nós o que faremos para o oferecimento dessa formação em serviço. Também como proposição a retomada da discussão do documento base nacional, sendo um dos subsídios para a formação de professores, a formação inicial e continuada. Também o destaque de que referendamos o documento do segmento que foi apresentado ontem pelo Nelton, das instituições de ensino superior, como as proposições que ali estão também sendo acolhidas pelo nosso segmento, na nossa discussão. E que não só na EJA, no segmento ou modalidade EJA, que sejam discutidas essas questões, que essas discussões que trazemos para a EJA não sejam guetizadas, ou sectarizadas na EJA, que possamos ampliar em outros segmentos da educação básica, na perspectiva de dar elementos para o trabalho com as famílias e no fomento à perspectiva de educação por toda a vida, que é uma dos nossos pressupostos. E, da mesma maneira que outros companheiros já falaram, a luta pela implementação de políticas públicas de Estado na formação de professores e não programas de governo que não têm caráter perene, e que a formação de professores seja uma temática instituída nos fóruns em 2012. Que haja então uma busca por fomento para realizar esse debate de forma contínua e profunda no campo da formação de professores na educação de jovens e adultos.